A gente passou tanto tempo nos últimos anos discutindo decisões judiciais, decisões do Supremo, que eu tenho muita dificuldade em entender como elas, no final das contas, se concatenam, se há um histórico que faça sentido colocarmos todo mundo junto, ou se elas devem ser analisadas isoladamente, porque elas só fazem sentido no seu próprio contexto e não em relação com outras. Eu estou cada vez mais convencido que as decisões do Supremo, as decisões tomadas pelo ministro Alexandre e por outros ministros da Casa, fazem sentido se você analisar as decisões relacionadas àquele caso, mas fazem menos sentido se a gente for relacionar com casos diferentes, porque entram ali inúmeras variáveis de diferenças entre os casos, e aí a gente vai ficar sempre tentando encontrar uma equivalência para mostrar que um caso está sendo favorecido, outro caso está sendo favorecido, quando no final das contas eu acho que há muito pouca equivalência entre os casos. A gente pode falar de Lula e Bolsonaro, porque aí é um caso e outro, um em 2018 e outro agora, mas a gente pode falar de outros criminosos, outros condenados que estão na cadeia e que dão entrevista e que mandam cartas. Ah, não, mas esse tinha essa restrição, esse teve essa outra. Mas acho que a gente vai sendo tragado por questões judiciais que, no final das contas, a gente está sendo levado a analisar por anos e anos. E eu não sei se, no final das contas, o conjunto dessa obra toda faz sentido comparativamente. Eu acho que a justiça toma decisões diferentes em casos diferentes, eles são muito pouco comparáveis, mas eles gerarão, de novo, muito debate político. A gente vai ver agora um instrumento muito forte de volta, que é a da perseguição do STF, que é talvez o melhor instrumento para salvar a candidatura de Flávio, ou melhorar as chances da candidatura de Flávio nesse ano, porque nele existe uma meia-verdade. Nele existe uma coisa que soa verdadeira para mais do que o campo bolsonarista mais leal, que são as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso ajuda o Flávio porque é uma coisa que soa verdadeira e familiar para um campo maior do que o bolsonarismo. Então, não tenho dúvida que Flávio sairá abraçado com essa proibição até a eleição. A gente pode pensar se faz sentido ou não no contexto do Jair Bolsonaro. Se ele está proibido de fazer uma coisa, está gozando de um benefício, na verdade, Alexandre poderia até rescindir esse benefício e mandá-lo de volta para a cadeia. No momento, só proibiu a comunicação. Mas não sei, faz sentido. Essa seria exatamente o que deveria, a atitude que deveria ter sido tomada, ou deveria ter sido mandado para a cadeia? Alexandre tentou compor ali com o Flávio, não, olha, teu pai não volta para Papudinha, mas vocês também não conversam. Eu acho que ninguém sai bem disso tudo, mas se alguém sai bem disso, o próprio Alexandre de Moraes é questionado pelos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal, a esquerda, o governo já está nesse momento mostrando como era diferente os casos de Lula e Bolsonaro, mas no final das contas, acho que Alexandre de Moraes não se ajuda muito com essa decisão. Acho que é uma decisão que não fica muito claro se era caso de rescindir esse benefício ou era um caso normal. Ele ficou meio que no meio do caminho, mas a campanha de Flávio certamente se beneficiará disso e talvez nesse momento Michele esteja se sentindo injustiçada, porque ela poderia ter recorrido a esse instrumento antes, né? Michele está com Bolsonaro na sua casa desde que Bolsonaro foi mandado para a prisão domiciliar. Ela podia ter colhido algum depoimento do Bolsonaro, alguma frase em seu apoio nesse embate contra Flávio Bolsonaro, se é que Jair Bolsonaro tem alguma frase em apoio à sua esposa a dar nesse caso, mas ela poderia ter feito o que Flávio fez e não fez. Talvez por não ter uma palavra de apoio de Jair, ou talvez por respeitar a determinação da justiça. Flávio foi lá, deu mais uma pernada na sua madrasta, saiu com uma declaração que, claro, favorece a ele mesmo nesse embate interno da família e também o favorece na posição da campanha em geral por deixá-lo, de novo, de braços dados com essa narrativa da perseguição. E
Jair Bolsonaro volta a fazer parte do debate da campanha. É um player importante. Não sei se é importante a ponto de fazer com que a campanha de Flávio volte a ser competitiva, mas talvez nesse momento a melhor coisa que Flávio tenha em sua mão seja a história desse embate com o STF, porque no final das contas acho que é a última coisa que ainda soa verdadeira e possível para eleitores que hoje não estão absolutamente fechados com Flávio Bolsonaro. Agora, deixa eu só trazer umas coisas aqui dos comentários. Tem uma turma que está me acusando de estar defendendo o direito penal do inimigo. O que é o direito penal do inimigo? Uma coisa que o Renan Santos tem defendido, que é meio que o que o Bukele aplica em El Salvador, que enfim, é uma tese de um jurista alemão chamado Gunther Jacobs, que o que ele diz, em essência, é que uma nação deveria ter 2 sistemas judiciais distintos. Um para os cidadãos e um para os que escapam à definição de cidadão. Então, por exemplo, o que o Bukele faz lá? Se você é traficante, as leis para você são umas, não são as que valem para os outros cidadãos. Que é uma maneira de você simplesmente extinguir os direitos constitucionais de todo mundo. Gente, não é isso que eu estou falando. Vamos lá. O que a lei de execução penal garante para um prisioneiro? Você tem direito que tipo de contato com o mundo exterior você tem direito? Tá certo? Você tem direito à visita de cônjuge, né, companheiro? Você tem direito à visita de amigos em dias pré-determinados. Você tem direito a se comunicar através de cartas com o exterior. Cartas escritas. Você pode escrever, você pode enviar. O problema é o seguinte, o que a lei de execução penal afirma? Esse direito, ele não é livre, esse direito é regulado. Ou seja, se um juiz, a qualquer momento, que seja responsável por aquele preso, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, considerar que aquele direito está sendo abusado por qualquer circunstância, esse direito pode ser rescindido. Isso não é direito do inimigo, isso é a legislação brasileira. E aí, o ponto essencial aqui é o seguinte: o que o juiz Alexandre de Moraes, o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo é absolutamente coberto pela lei brasileira. Isso não é uma lei especial, isso é uma lei que vale para mim, vale para você, vale para a Flávia, vale para o Magno, vale para qualquer cidadão brasileiro, gente. Entende? Não é a mesma coisa que o Bukele está fazendo. Evidentemente que algumas pessoas vão se virar, tipo, o Marcos Rigon estava aqui, deixa eu ler aqui, que papinho bosta, Pedro, ordem judicial ilegal não deveria se cumprir, ao menos nem o direito de as pessoas se revoltarem. O STF é um braço do PT faz tempo. Não, né, cara? O STF não é um braço do PT. Bobagem. Agora, me surpreende você que se diz, me tenho a impressão que você se diz conservador. Ordem judicial não deveria se cumprir? Você é papo de anarquista, cara. Você é trotskista? O que você é? É o quê? Revolução permanente? Eu decido que ordem judicial eu vou obedecer ou não? Bicho, desculpa, para o liberal aqui, isso aqui é um Estado de Direito. Existem leis. Faz parte do acordo que nós temos. Faz parte do pacto social. Entendeu? Se cada cidadão começa a poder decidir que ordem judicial vai cumprir ou não, já não é mais um Estado de Direito, já não é mais uma democracia liberal. A definição de democracia liberal é que nós temos uma Constituição, e embaixo dessa Constituição nós temos um conjunto de leis, tem um Código Criminal, tem um Código Civil, e a gente obedece às ordens de juiz. Esse é o acordo para a gente viver em sociedade. A gente pode reclamar das ordens de juiz o tempo todo. O tempo todo. Você pode achar uma ordem ruim, você tem todo o direito. O Flávio pode fazer o que ele fez ontem. O Flávio é um homem livre. Ele pode ir para a internet e ficar xingando o juiz. Ele tem pleno direito de fazer isso. Recorrer, né? Não, pode recorrer também.
Como vai? Claro, tudo isso pode. O próprio Alexandre deu 48 horas para a defesa se manifestar e tudo mais, e aí tem todos os debates sobre o fato de que o processo correu lá ou não, se devia ter corrido lá ou não, como é que vai recorrer a quem, se devia ter outro órgão de vigilância do Supremo Tribunal Federal. E tudo isso são questões que são permanentemente debatidas, inclusive no meio jurídico, acadêmico e tudo isso, e que podem ter reflexo na mudança de leis, pelo caminho legislativo. Então, você tem alguns caminhos para questionar tudo isso. Você tem o caminho da própria tramitação do processo, você tem o caminho político de debate. O que eu acabei te cortando. Não, manda ver. Porque, já tinha feito raciocínio. Porque o que eu ia acrescentar é assim, tanto o Flávio pode ir às redes e fazer a grita que ele achar que deve, que o dia de hoje, o rescaldo dessa live está muito menos, pelo menos na repercussão política dentro da direita que eu estou acompanhando, está muito menos a respeito da proibição e muito mais a respeito do tom que o Flávio adotou para reclamar da proibição. Então, hoje, como eu não sei quem teve a oportunidade de assistir a live que o Flávio fez ontem, foi uma live diante de uma bandeira do Brasil claramente amarrotada. O meu toque gritou, que eu já fiquei com vontade de passar um ferro. Mas assim, com um aspecto, um semblante, né, claramente muito bravo, muito agressivo. O tom foi agressivo e ele encerra essa live falando palavrões, fazendo gestos obscenos, tudo fora do script do Flávio Bolsonaro moderado, vacinado, etc. E muito mais dentro do script Jair Bolsonaro raiz. E tem uma parte que não é só eduardista, tá? Tem uma ala eduardista, né, que quer mesmo o conflito, a guerra, a coisa, mas tem uma ala um pouquinho maior da direita bolsonarista que está celebrando e falando, poxa, finalmente acordou, finalmente agora esse é o Flávio que a gente quer, aguerrido e tudo mais. O próprio Flávio Bolsonaro, e eu acho que parte da sua campanha estão menos preocupados com a proibição em si e mais preocupados em como capitalizar eleitoralmente em cima dela, neste momento, neste dia seguinte, já ontem, quando ele vai fazer esse vídeo. Se foi uma coisa 100% planejada, de mudar de tom e de ver o que isso ia provocar, a gente pode debater aqui mais detidamente. O fato é que ele fez uma live com um tom já, assim, muitos decibéis acima do que ele já vinha se tornando um pouco menos moderado, para usar bem entre aspas esse termo, né? Ele já vinha aumentando paulatinamente a agressividade das suas manifestações e ontem ele chutou o balde. E assim, gente, de um jeito, para quem não viu, assim, é um corte, principalmente essa fala final ali, é um corte muito, muito aguerrido, agressivo e diferente do que ele vinha adotando. Eu acho, Flávio e Pedro, que o questionamento, a decisão, é a arma mais forte que o Flávio tem nesse momento. Porque uma coisa é a gente fazer aqui um debate aprofundado a respeito do que está na decisão do Alexandre de Moraes, quais são exatamente os direitos de um preso, esse debate que o Pedro fez de o que é permitido e o que não é permitido e os poderes do juiz para rescindir esses direitos. A gente pode fazer esse debate todo, mas daqui para fora o que vai acontecer é o surgimento de milhares de outros casos em que a justiça decidiu de outra forma. Milhares de outros casos em que criminosos puderam se comunicar com a sociedade. E aí pouco vai
vai importar se naquele caso específico do Fernandinho Beiramar dando entrevista por Roberto Cabrini, o juiz decidiu A e no caso do Bolsonaro era um outro juiz que decidiu B. Isso tudo vai ser confundido de tal forma a dar às pessoas a impressão, a visão de que Bolsonaro está sendo tratado de forma particularmente dura, ou particularmente ruim, ou sendo particularmente perseguido pelos juízes do seu caso. E, claro, sabendo como nós sabemos, conhecendo a justiça brasileira como nós conhecemos, haverá, sem dúvida, milhares de casos em que outros presos puderam exercer certos direitos que Jair Bolsonaro não pode exercer nesse momento. E isso, na minha visão, já será suficiente para criar uma bagunça danada. E, claro, pensando no lado político, como a Flávia nos trouxe agora, é óbvio que isso vai ser muito benéfico para a campanha do Flávio. Até porque a campanha se encontrava num momento muito difícil em que qualquer coisa que pudesse dar qualquer esperança de virarem a página sobre a questão do Vorcaro e a questão das tarifas e a questão da relação de Flávio com Michele seria uma ótima notícia. Podendo colocar o STF, então, melhor ainda, o STF andava sumido das articulações políticas, dos argumentos políticos da oposição, do bolsonarismo. E trazer o STF de volta é muito bom para eles, porque é a melhor arma que eles dispõem. No momento que colocaram só o candidato Flávio Bolsonaro para liderar o debate a respeito do que a oposição traz para essa campanha, tudo virou um desastre. A gente voltou a falar de rachadinha, a gente voltou a falar de como o Flávio financiou a sua mansão que comprou em dinheiro, a gente voltou a falar de quais são as relações do Flávio com o Centrão, apareceu o Vorcaro, apareceu a Michele, estão se preparando para uma fita na festa das astronautas, ou seja, a melhor arma política da direita nesse momento é Alexandre de Moraes e o STF. Está no ar a rodada de julho da pesquisa Meio Ideia. É a nossa pesquisa eleitoral independente, registrada no TSE, que chega em primeira mão para os nossos assinantes premium. Esse mês, o levantamento responde se o racha com Michele enfraqueceu a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, se o caso Jacques Wagner e Banco Master mexeu na reeleição de Lula e, no meio disso tudo, como anda a polarização no Brasil. E agora tem mais. A gente criou uma plataforma interativa para os assinantes premium explorarem os dados da pesquisa como quiserem, de forma interativa. Não é só ler a pesquisa, é investigar o cenário político por conta própria, com a qualidade de informação que você já conhece do meio. Assine o Premium.